Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou agora em Ponta Grossa, o Vasco virou finalmente, aleluia! Virou um jogo, 3-2, em cima do Operário. Aos 49 minutos do segundo tempo, o Vasco fez o gol da virada, Alex Teixeira. E o Vasco conseguiu chegar aos 51 pontos, se distanciou 2 do Sport, que também venceu. Está com 49 na cola do Vasco, Ituano ainda joga, pode chegar a 50. Como essa vitória foi importante, veio no momento certo. Momento certo porque o Vasco empataria com o Sport em número de pontos e ganharia apenas no saldo de gol, podendo ser ultrapassado ainda por Ituano, que vai enfrentar o Cruzeiro amanhã no Mineirão. É pouco provável que o Ituano consiga tirar ponto do Cruzeiro, porém nada é impossível no futebol. Mas vamos falar sobre o nosso time, que hoje foi a Ponta Grossa, depois de perder 8 partidas fora. Torcida do Vasco não tinha muita expectativa a respeito desse jogo, porque o Vasco, fora de casa, é um time que sempre entrega a paçoca. E hoje o roteiro estava sendo muito parecido com o que foi nas últimas 8 derrotas. O Vasco começou o jogo errando tudo, saída de bola ruim, o Zé Gabriel errando tudo, o Boza hoje mal preparado posicionalmente, fisicamente, psicologicamente. Primeiro tempo hoje do Vasco não se salva quase nada, a não ser uma bicicleta, a tentativa de bicicleta do Raniel. Mas algumas questões aqui eu trago para tentar entender o que houve com o Vasco, esse desequilíbrio emocional do Vasco e muitos altos e baixos durante uma partida. Os pontos baixos do Vasco, foi a maior parte do jogo de hoje, apesar da vitória, foi principalmente o time não ter conseguido se compactar, é um problema recorrente do Vasco, não consegue ser um time compacto. Zé Gabriel hoje, não sei, não estou afirmando, mas parecia estar jogando de má vontade, ele errou tudo, ele estava andando em campo, e ele era um jogador crucial ali na marcação, crucial para a saída de bola, para o primeiro combate, que era o que o Yuri fazia, entregar a bola para quem sabe jogar, que é o Andrei Santos. Ele não estava fazendo nenhuma coisa nem outra, mal posicionado, errando passes de 3 metros. Então o Zé Gabriel hoje fez uma partida muito abaixo mesmo, ou pelo menos uma partida padrão volante que se preze. Ele jogou uma partida padrão Zé Gabriel, não jogou nada. Então, Zé Gabriel, que foi sacado depois no segundo tempo acertadamente, o Jorginho corrigindo um erro, ele poderia ter começado um pouco mais ousado, colocando o Marlon Gomes ali para começar jogando, e justamente colocou o Marlon Gomes no lugar do Zé Gabriel. Agora eu vou falar aqui da escalação inicial, já que eu não falei, o Thiago Rodrigues, foi a escalação do Jorginho, Thiago Rodrigues, Léo Matos, o Danilo Boza, o Anderson Conceição, Edmar, o Zé Gabriel na volância ali errou tudo, o Andrei Santos, o Nenê, o Raniel e o Egnaldo. A parte ofensiva do Vasco também não criou muito, porque um time que não está compactado, o ataque não consegue fazer muita coisa. O Figueiredo hoje, mais uma vez, correndo demais no primeiro tempo, mas só isso não basta, você tem que ter qualidade, tem que ter aproximação. E a marcação do Vasco muito frouxa. O que foi o lance do jogador ali que recebeu o lançamento do Operário na frente do Anderson Conceição? O Anderson Conceição não conseguiu encurtar no lance do gol do Operário, cruzou com liberdade, o Danilo Boza mal posicionado, o jogador do Operário chegando nas costas dele, fazendo 1-0 Operário, e um jogo trágico no primeiro tempo. O Vasco deixou de jogar um tempo inteiro, jogou um tempo fora. Como eu falei, o Vasco é um time que, se botar no papel, coletivamente, tecnicamente, é melhor do que o Operário. Só que o futebol não é só parte técnica, tem que ter tática e principalmente coração. O Vasco entrou em campo achando que era mais uma partida. O Operário jogando como se fosse uma decisão para permanecer na Série A. O Vasco está faltou espírito no primeiro tempo. Como eu falei, no segundo tempo, ele já entrou com o Marlon Gomes e com o Alex Teixeira no lugar do Nenê também, que estava muito mal. O Nenê, com esse isolamento do time, o Nenê não consegue se criar, porque os jogadores do Operário juntam em cima dele, ele não consegue criar nada, e os lançamentos que ele tentou também não foram legais, não deu certo. O Edmar hoje fez uma partida lastimável, péssima partida do Edmar, mas é o que eu falo, bota o Paulo Vitor, fica com saudade do Edmar. Bota o Edmar, fica com saudade do Paulo Vitor. Esse é o lema do Vasco, esse é o dilema do Vasco, é o dilema do Jorginho, que hoje escalou mal, mas corrigiu a tempo. Você coloca o titular, o reserva é pior, quando o reserva entra, você quer que volte o antigo titular para tentar, né? Aí fica nisso, não é resolvido o problema, ele só é colocado ali um paliativo para tentar resolver, e não resolve. Então o Vasco tem muitas deficiências no elenco, tem problemas de jogadores entender o momento. Mesma coisa, o Vasco
Mesma coisa que eu digo em relação a entender o momento do jogo. O Vasco empata o jogo com o Bruno Tubarão, mais uma substituição boa do Jorginho. O Bruno Tubarão que entrou no lugar. Deixa eu ver aqui. O Bruno Tubarão entrou no lugar do Léo Matos, que tinha tomado cartão amarelo. O Bruno Tubarão, que entrou no lugar do Léo Matos, fez o gol de empate, depois dele mesmo cobrar o escanteio. Esse gol do empate do Vasco fez o Vasco melhorar. Quase que no lance seguinte o Bruno Tubarão vira o jogo, só que o Alex Teixeira tocou um pouco forte para ele não conseguiu completar para o gol. Então o Vasco quase virou o jogo e parou de jogar. Logo depois que o Vasco se empolgou para virar o jogo, parou de jogar. Aí foi ataque em cima de ataque do Operário, só lançamento, e a marcação do Vasco frouxa. Os lançamentos caíam no pé dos jogadores do Operário e o Vasco marcava a distância. A marcação do Vasco hoje foi horrível em todos os sentidos, todos os sentidos. O Vasco não encurtou distância, quem recebia com liberdade para fazer o que quisesse. Isso é uma coisa que o Jorginho tem que melhorar para as próximas partidas. Os jogadores adversários não podem ter tanta liberdade, tem que encurtar o espaço, mata a jogada. Mata a cobra logo no início, porque se deixar crescer, se deixar vingar, vai dar problema. Então o Vasco não conseguiu marcar a distância curta, deixou distância longa para os jogadores do Operário, e aí saiu o segundo gol do Operário. O Operário que fez lançamentos e sofreu várias faltas ali na beirada da área, muitas faltas, o Vasco fez muitas faltas ali no seu campo de defesa, perigosas, e uma hora ia sair o gol. E o gol saiu numa falha do Thiago Rodrigues, que não vem bem, vem sem confiança. O Thiago Rodrigues hoje, a falha dele foi muito grotesca. Ele teve num lance só 2 falhas. Ele socou a bola para frente da sua área. Ali ele tinha que socar para o lado. Socou a bola para frente da sua grande área. E no lance seguinte, que o jogador que recebeu o soco, recebeu a bola dele, o jogador chutou no canto que ele tinha aberto, deixou o canto livre. Posicionamento ridículo do Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues tem que melhorar muito. O Jorginho tem que chamar para conversar. Porque o Thiago Rodrigues não pode... A gente não pode chegar agora e tirar o Thiago Rodrigues e botar o Halls. É pior. Eu acho que é pior. A gente tem que fazer, o Jorginho principalmente, tem que conversar com o Thiago Rodrigues, dar calma e confiança para ele. O Thiago Rodrigues está totalmente sem confiança. Totalmente sem confiança. E o Vasco toma o segundo gol. Parecia que ia ser a 9ª derrota seguida. O Vasco continuou errando tudo. O Operário botou um monte de jogador para defender. Certo, para segurar o resultado, já que o Operário vem seguidamente também levando gols de empate e perdendo jogos na reta final das partidas, e hoje aconteceu o mesmo. O Vasco foi para cima meio atabalhoadamente. Ainda entraram no time o Eric e o Gabriel Peck, e o Vasco foi para cima, e num cruzamento do Figueiredo aos 44 por trás da defesa, o Alex Teixeira entrou escorando, fazendo 2-2 aos 44, e para a torcida do Vasco já estava de bom tamanho. Só de interromper a sequência de derrotas fora de casa, 9 derrotas, só para interromper, para não ser a 9ª, já estava bom. O Vasco não conseguia segurar a bola no pé, estava queimando, o Operário estava com mais vontade, mais ímpeto, apesar de ter só um jogador na frente. O Lucas Mendes fez um salseiro danado ali no segundo tempo, sozinho no ataque, fez um salseiro danado na defesa do Vasco. A defesa do Vasco hoje, ó, deu preocupação séria. A defesa do Vasco hoje errou tudo que tentou, muito afobada, errando posicionamento, errando bote, dando espaço. Defesa do Vasco hoje péssima. Então o Vasco empata o jogo aos 44, tenta segurar, mas o Operário, pela sua fragilidade, numa saída de bola, ainda no campo de defesa, perde. O Andrei Santos recupera, lança para o Peck, que cruza para o Alex Teixeira virar o jogo. Uma noite do Alex Teixeira, eu diria assim. Entrou bem, foi o responsável pela vitória do Vasco. Uma vitória que eu falo que não foi merecida, porque o Vasco não fez por onde vencer o jogo. O Vasco, esse jogo era para ser empate. Era para ser empate, mas no futebol não tem só merecimento, tem que ter competência e botar a bola para dentro. Então o Vasco vence, a torcida tira uma tonelada das costas, né? Alivia a torcida, para dar mais motivação agora para jogar no próximo sábado contra o Novo Horizontino em casa, para buscar a vitória. Então o Vasco chegando aos 51 pontos, importantíssima, 52 pontos, né? Importantíssima vitória. Agora jogando em casa para enfrentar o Novo Horizontino para buscar os 3 pontos. Então é isso. Eu vou dar aqui as notas dos jogadores rapidinho, tá? Não vou me prolongar muito. Thiago Rodrigues hoje nota 3, inseguro. O Léo Matos fraco, ainda afobado e preocupante emocionalmente a situação do Léo Matos. O Léo Matos não consegue segurar a onda no jogo, ele perde completamente ali. Então o Léo Matos hoje também nota 3.
Bruno Tubarão hoje entrou, mudou a cara do jogo, nota 8, ainda fez um gol, um golaço, diga-se de passagem. Danilo Bosa, nota 2, muito mal no gol que ele tomou ali, o primeiro, nas costas dele, ele olhando para a lateral, em vez de olhar o jogador vindo nas costas dele, nota 2 pro Danilo Bosa. Anderson Conceição também não gostei, deu um espaço enorme pro jogador do Operário cruzar, nota 2 também. Edmar, nota 2, fraca, a defesa do Vasco hoje foi a tragédia, todo mundo, não tira ninguém. Além do Zé Gabriel, que também foi uma merda. Zé Gabriel, que foi substituído, nota 1, muito mal, errou tudo, parecia que estava jogando meio... Não estou afirmando, mas parecia que ele estava jogando de má vontade. Marlon Gomes, que entrou no lugar dele, eu vou dar nota depois. Andrei Santos, errou tudo que tentou, mas o moleque é de personalidade. Para você ver, um moleque de 18 anos, ele errou 95% das jogadas. Mas na jogada que ele acertou, ele fez o lançamento pro Gabriel Peck cruzar para o Alex Teixeira. Por essa personalidade de um moleque de 18 anos, muito mais personalidade que Léo Matos, que Edmar, que Anderson Conceição, muito mais. Por essa personalidade, eu vou dar uma nota 8 pro Andrei Santos. Ele errou tudo. Se você for pegar o scout do Andrei Santos, vai ver 90% dos passes errados. Ele errou tudo, ele errou na entrada da sua área, ele errou passe no ataque, ele errou passe em todos os setores do campo. Mas não desanimou, não se omitiu do jogo e fez o lançamento pro Peck, que cruzou pro Alex Teixeira fazer 3-2. É esse tipo de jogador que o torcedor do Vasco quer. Que erra, mas tenta e erra e tenta até acertar. Então, nota 8 pro Andrei Santos. Nenê hoje mal de novo, mal, não tem condições. Nota 4. O Figueiredo é um caso também muito específico no jogo de hoje, de altos e baixos. Ele errou a marcação que era incumbência dele ali pelo lado direito, ele errou quase tudo. Quase tudo ele errou na marcação. Mas ele fez a jogada do gol de empate, uma jogada muito, tem que ter uma visão muito apurada de bola. Por mais que ele tenha errado quase todos os passes, marcação errada, ele deu o passe para o Alex Teixeira fazer o gol. Essa é a molecada do Vasco. Eles erram, mas eles estão tentando. Isso mostra que tem personalidade e vergonha na cara. Então ele ter cruzado para o Alex Teixeira, e o Alex Teixeira ter empatado o jogo importantíssimo, nota 7 para o Figueiredo, mas não esquecendo que ele errou marcação. Fez a falta para o segundo gol do Operário, não esquecendo disso, mas ele teve personalidade, não se omitiu do jogo, errou tudo, não se omitiu e fez o cruzamento para Alex Teixeira. Tem que dar essa ressalva, tem que ser justo. Nota 7 para o Figueiredo. O Raniel tocou pouco na bola, o Vasco no primeiro tempo quase não jogou, no segundo tempo também ele ficou ali fazendo pivô, mas também quase não participou, nota 5 para o Raniel. O Eric, que entrou, correu bastante, mas também errou tudo, é muito fraco, nota 4. O Egnaldo também mal hoje, ele não conseguiu se posicionar bem, ele não conseguiu ajudar na marcação, por mais que ele corresse muito, não vou deixar de reconhecer isso, ele correu demais, mas também errou muito posicionamento, muito passe, não estava conseguindo encaixar ali no time e acabou sendo substituído pelo Peck, que acabou cruzando para o terceiro gol do Vasco. Egnaldo, nota 4, e o Gabriel Peck eu vou dar uma nota 7, por ter participado do terceiro gol, importantíssimo. Talvez lá no final a gente pare para pensar e analise esse gol como o mais importante de um possível acesso do Vasco para a Série A de 2023. Não dei nota aqui pro Bruno Tubarão, gostei da entrada dele, nota 7. O Marlon Gomes, gostei da entrada dele também, gostei da entrada dele no segundo tempo, nota 7. O Alex Teixeira, o melhor do jogo hoje, comeu a bola, nota 9. Fez 2 gols, já resume tudo. E o nosso querido Jorginho, que errou na escalação por entrar com o Zé Gabriel, a torcida do Vasco ficou preocupadíssima, com razão. O Zé Gabriel não tem condições de jogar mais no Vasco. Depois ele corrigiu a tempo, perdeu um tempo, jogou um tempo fora, tirou o Nenê, botou o Marlon Gomes e botou o Alex Teixeira, que foram responsáveis direto pela vitória. Ele foi o responsável pela vitória, apesar de ter errado, corrigiu a tempo. Nota 8 para o nosso querido Jorginho. O time do Vasco, mais uma vez, gente, é fraco, é limitado tecnicamente. O esquema tático do Vasco, eu sei que é treinado pelo Jorginho, eu sei que é treinado pela comissão técnica, mas durante o jogo se perde. O Vasco não consegue armar jogo, não consegue ter domínio de bola. Quando consegue alguma coisa, quando conseguiu hoje, que é raro, é no coração, é na impulsividade. O time vai na afobação ali, consegue. Hoje conseguiu uma coisa que é muito difícil, não jogando nada, virar um jogo fora de casa. Então se sirva de alerta, não está nada ganho, o campeonato ainda tem 5 rodadas pela frente. Sport chegando, o Vasco vai jogar com o Sport na Ilha do Retiro, está muito difícil para o Vasco ainda, mas essa vitória do Vasco hoje dá uma esperança para a torcida do Vasco, que as coisas podem melhorar, apesar do futebol hoje apresentado péssimo na maior parte do jogo.
um desequilíbrio emocional desproporcional para uma equipe do tamanho do Vasco, desproporcional para todo o preparo que esses atletas do Vasco têm. Isso tem que ser corrigido quanto antes. O Vasco não pode ter tantos Vascos dentro de um jogo só. O Vasco que ataca, o Vasco que se perde, o Vasco que erra a saída de bola, o Vasco que ataca mal, o Vasco que depois ataca bem. Muitos Vascos dentro de um jogo só. Isso tem que acabar. O Vasco tem que ser uma equipe que consiga, durante uma partida inteira, manter a homogeneidade para conseguir fazer um futebol legal, futebol que se mantenha no mesmo nível a partida inteira. Não tem conseguido durante a Série B quase inteira, com exceção aí das primeiras rodadas. Então, o Vasco venceu, o mais importante, quebrou a sequência de 8 derrotas fora, venceu, foi a 52 pontos, está aí matematicamente aí a 7 pontos, eu boto já 59 como primeiro classificado, o último classificado, na verdade, eu boto 59 aí no sarrafo. O Vasco precisa de 2 vitórias e um empate em 5 partidas. É vencer as 3 em casa e acabou. Acabou. Então é isso, galera. Vasco e Novo Horizontino sábado, vou ver se eu consigo fazer um vídeo aí, se eu não conseguir eu faço no domingo. É isso, o mais importante é vencer e não jogar bem. Não é jogar bem, tem que vencer. Então é isso, saudações vascaínas sempre, fui!